Para além disso, Matheus, chama a atenção, e eu queria destacar antes com você, a atuação desses dois servidores do Banco Central. Daqui a pouco eu vou me debruçar sobre a sindicância do Banco Central. Eu e o Theo Cury trouxemos em janeiro essa informação do afastamento desses servidores a pedido da presidência do BC sob o comando de Gabriel Galípolo, mas até então a gente não tinha informações tão claras, cristalinas, mais do que isso, da atuação desses dois servidores, da forma como atuavam, a forma escancarada como praticavam corrupção de dentro para fora do Banco Central, munindo Vorcaro de informações restritas, muitas vezes sensíveis e sigilosas, sobre o andamento de questões relacionadas ao Master que pudessem implicar o banco lá na frente, tentando frear a liquidação do banco. E não apenas isso, comportando-se ali os dois servidores como próprios funcionários, recebendo propina do Daniel Vorcaro, atuando inclusive fora dos limites do Banco Central para encontrar negócios que fossem favorecer o dono do Banco Master e os negócios de Vorcaro. Matheus. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe, a todo mundo que nos assiste. Esse dia muito agitado aqui em Brasília, depois dessa decisão do ministro André Mendonça. Como você mesmo vem falando, Tainá, é muito interessante esse ponto da decisão, porque desde o começo a gente tem ciência, a gente tem ouvido muita gente sobre o acerto da decisão do Banco Central acerca da liquidação extrajudicial do Banco Master. A dúvida que fica desde o começo é sobre o momento que essa liquidação se deu. Se demorou demais, uma vez que está visto que era um banco que não agia de maneira legal, pelo contrário, de maneira muito ilegal, e, portanto, fica sempre a discussão sobre o momento que essa decisão do Banco Central foi tomada. Agora, com essa decisão do ministro André Mendonça, joga um pouco de luz sobre isso, justamente sobre como era o lobby de Daniel Vorcaro dentro do Banco Central para tentar evitar a liquidação extrajudicial do próprio banco, justamente para conseguir continuar operando e ali, em meio a fraudes e outras chicanas jurídicas, conseguir tocar para frente o funcionamento do banco, mesmo não tendo nenhum tipo de sustentabilidade financeira interna, como agora é visto. Outro ponto muito interessante da decisão do ministro André Mendonça é que é a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando o Daniel Vorcaro foi preso na primeira etapa da operação lá em novembro, tratou-se de uma decisão de primeira instância, de um juiz de primeira instância, ou seja, ele tinha como recorrer à segunda instância, tanto é que ele conseguiu essa decisão de prisão domiciliar no Tribunal Regional Federal da primeira região. Além disso, caso ele não tivesse conseguido no TRF, ele poderia ir para o STJ e depois para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, foi uma prisão que ocorreu ali naquele primeiro momento, mas que ele tinha uma série de recursos e com muitos advogados bem pagos e advogados de renome para conseguir reverter essa prisão. Agora está tudo na mão do ministro André Mendonça. Ele só pode recorrer para a segunda turma do STF, como a gente já noticiou aqui mais cedo, que deve analisar o caso nos próximos dias, mas trata-se de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não vai ter tanta margem jurídica para conseguir derrubar essa decisão de prisão. Pelo contrário, muito pouco provável que a segunda turma vá na contramão do que André Mendonça decidiu. A maior probabilidade é que seja mantida a prisão de Daniel Vorcaro e, portanto, a margem jurídica para recorrer e derrubar a prisão é muito baixa, até porque, como o Uribe acabou de nos dizer, tem muitas provas na decisão de André Mendonça e no relatório da Polícia Federal. Por exemplo, a questão da organização criminosa, que na lei prevê que, quando há mais de 4 pessoas agindo em conluio e de maneira estruturada, está configurada a existência de uma organização criminosa. E a decisão deixa claro que havia, sim, uma questão estruturada. O chefe era Daniel Vorcaro, tinha Fabiano Zettel como braço direito para operar esse esquema e tinha uma série de servidores públicos que ajudavam eles. Havia outros ex-policial federal também que ia atrás de informações, portanto era uma organização criminosa. Eles agiam organizadamente, não era uma ação isolada de um ou outro ator ali nessa teia do Banco Master. Portanto, a situação jurídica de Daniel Vorcaro hoje é muito delicada, mais delicada do que naquele momento da primeira prisão, quando ele tinha uma série de recursos a apresentar. Hoje ele foi preso por André Mendonça, pode recorrer ao próprio
próprio relator e também a turma do STF, que é a responsável. A turma é composta por 5 ministros e a tendência é que a prisão seja mantida. Uribe, Tainá.